lá, meu aluno, para mais um bloco. Vamos continuar a correção desta provinha bacana, né? Mais interpretativa do que gramatical, pelo menos até o presente momento. Vamos lá. Bom, questão número 4. Ao falar da rotina, no terceiro parágrafo, o autor permite ao leitor inferir que ela... a palavra inferir, né? Que vem de inferência, né? Inferir, ela está diretamente atrelada à interpretação e compreensão textual, tá legal? Ou seja, é texto. Vamos ter de voltar ao texto, não tem jeito. Então, quando você fala voltar ao texto, nós temos que reler o terceiro parágrafo, né? O terceiro parágrafo. Não vai ter jeito, né? Então, vamos dar uma lida no terceiro parágrafo, rapidamente. Para que você consiga, de fato, né, compreender aí e conseguir avaliar o que podemos e o que não podemos afirmar. Bom, terceiro parágrafo está aqui. Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo. Bom, lá vamos nós. Como rito de passagem, ele não dura muito. Fazer a barba, no início, é uma revelação. Logo passa a condição de rotina e, às vezes, de rotina aborrecida. Muitos, aliás, deixam crescer a barba por causa disto, para se ver livre do barbeador ou da lâmina de barbear. Mas, olha a oposição. Quando seu filho se olha no espelho e constata que uns poucos e esparsos pelos exigem ou permitem o ato de barbear-se, ele seguramente vibra de emoção. Ou seja, esse mais aqui, ele indica o ponto em que haverá uma oposição aqui neste parágrafo. Então, ele fala de um lado positivo e de um lado negativo, né? Então, vamos lá, vamos tentar ver aí a questão número 4, ver se a gente consegue raciocinar com base no terceiro parágrafo do texto, que foi, né, mencionado aí logo no enunciado da questão. Ele fala o seguinte, ao falar da rotina, essa rotina assume invariavelmente um caráter aborrecido? Não. Invariavelmente não, porque existe o lado positivo e o lado negativo. Pode ter um caráter aborrecido? Sim, mas terá? Não, já é um exagero, né? Na letra B, pode representar inicialmente uma experiência positiva? Pode, né? Pode sim. Ele, viu que já pode fazer a barba, ele fica o quê? Entusiasmado, animado, né? Então, isso aqui tá legal no texto. Letra C, limita-se exclusivamente ao ato de barbear-se. É isso? Limita-se exclusivamente ao ato de barbear-se. No início, uma revelação, né, que ele fala. Logo passa a condição de rotina. Então, não é somente o ato de barbear. Nada disso, né? Não podemos dizer isso, né? Também é o resultado de uma revelação, né? Que se sucede aí em relação à ordem cronológica aí do texto, né? Não é, olha, exclusivamente ao ato de barbear, o cara, beleza. Quando ele fala essa rotina, aí de barbear, não, uma nova rotina, uma nova fase, né? É sempre o resultado de uma revelação, é sempre o resultado de uma revelação, já é puxado. Não é sempre o resultado de uma revelação. Aí é o resultado. Eu não posso afirmar isso, né? A letra D, eu não posso afirmar que é sempre o resultado de uma revelação. E a letra E corresponde a uma condição que não pode ser rompida. Claro que pode. Ele diz que algumas pessoas, alguns homens, né, deixam a barba crescer só para não ter que fazer a barba, né? Então pode ser rompida assim essa tal rotina? Claro que pode, né? Então isso aqui também está muito fora. Por isso, questão número 4, gabarito B de bola. Eita boa, está muito bom, Pedro. Ah, caramba, é muita coisa. Vamos lá. Questão número 5. E questão de crase. Logo passa a condição de rotina. Ocorre o acento grave indicativo de crase. Dentre as reescrituras do fragmento propostas abaixo,
assinale que não ilustra um erro do emprego deste acento. Ele não está falando de sentido, ele está falando que não esteja errada em relação ao acento grave indicativo de crase, ou seja, a crase. Né? A letra A, ela fala assim, logo passa a esta situação de rotina. Eu quero que você entenda uma coisa rápida, né? Que a crase, vamos pensar assim, ó, crase, ela em regra é o quê? É a soma da preposição mais o artigo, tá legal? Só que pode ser a preposição mais o artigo a ou a preposição a mais o artigo as. Então, eu vou colocar aqui este cara sendo preposição, né? Preposição. E vou botar com uma outra cor. O as aqui, a e as, chamamos de artigo. Posso até falar em artigo definido, tá legal? O a, os as são os artigos definidos e para a crase o que nos interessa é o a ou o as, tá legal? Então nós temos aí, em regra, a crase envolvendo esses carinhas aí. Tá, aí vamos pensar. Quem é o responsável pelo vermelhinho, pela preposição? É a regência. Então, a preposição ela está atrelada a uma regência, seja regência verbal ou regência nominal. Ou seja, quando você trabalha com isso aqui, olha, refiro-me. Quem se refere a alguma coisa. Então, ele é um verbo que pede a preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto. Eu já sei que tem uma preposição aqui. Para saber se vai ter crase ou não, eu dependo agora de saber se haverá ou não artigo. Mas quem é que te ensina isso? É o substantivo. Então, na verdade, vamos dividir isso em duas grandes partes. Eu vou até colocar com caneta azul essa divisão. Estou dividindo aqui, ó, para saber se tem ou não um artigo. Vamos pensar na frase, vou dar uma dica a você, tá legal? Na frase, esta situação de rotina, tá legal? Vamos pensar só nesta parte aqui, esta situação de rotina. Aí vou botar aqui, esta situação de rotina. Aula de crase você tem na teoria, tá legal? Aqui eu vou dar o pulo do gato para que você consiga acertar a questão. Em vez de eu ficar falando caso de crase proibida, com pronome demonstrativo esta, com pronome não vou ficar decorando nada, tá? Vamos pensar assim. Esta é uma frase qualquer, esta situação de rotina. Se você fosse continuar esta frase, vou continuar aqui com uma caneta maluca, com uma caneta roxa, vou assim, ó, esta situação de rotina, vou botar assim, é necessária. Tá? Se eu fosse continuar, vamos imaginar isso aqui hipoteticamente. A minha pergunta é a seguinte, será que você consegue inserir um artigo antes esta situação de rotina? O artigo a, será que rola? Não. Imagina, você já se imaginou escrevendo assim, olha, a esta situação de rotina, vou botar aqui, ó, a esta situação de rotina é necessária. Não cabe o uso do a, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui não cabe o uso do artigo, ou melhor, eu quero dizer que esse esta repele o artigo. Então, quando você tem refiro-me a esta situação de rotina, quem se refere a, preposição já existe. Mas este termo esta, que é um pronome demonstrativo, ele repele o uso do artigo. Se repele o uso do artigo, significa que não haverá crase. Haverá somente a preposição. Refiro-me a, somente este a aqui do esta, a, do referir-se. Quem se refere a, refiro-me a esta situação de rotina. Então, quando eu pego isso aqui, eu tenho que pensar assim, olha,
eu tenho um a com crase, logo passa a alguma coisa, preposição exigiu, mas esse esta repele artigo. Então, aqui dentro, por não ter artigo, eu não posso ter crase. Tá legal? Bom, e quando você bota assim, logo passa a situações de rotina. Ó, situações de rotina. Vamos pegar aqui. Quando eu boto agora a frase situações de rotina, situações rotina, aí eu vou colocar aqui, ó, são necessárias. O que eu quero que você faça com isso, eu quero sempre que você pense em criar uma frase só do substantivo para frente ou de tudo que envolve o substantivo para frente, para que a gente possa ver se existe ou não a possibilidade de colocarmos o artigo. Se eu fosse colocar o artigo, qual artigo seria? As. Ah, então seria o artigo as. Eu poderia colocar o as aqui. As situações de rotina são necessárias. Legal. Então ficaria a mais as, ficaria um as com crase. Aí quando você pega e faz isso aqui, as situações, olha que legal. Ele deu a preposição, mas não deu o artigo as para acompanhar as situações. Então, tá fora. Não pode ter crase. Ele só deu a preposição. Aí eu gosto de pensar assim, ó. A sem S. Vou botar aqui, ó. O bizu da letra B. A sem S mais termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. Legal? Então nós temos aqui, ó, a sem S, termo seguinte no plural, crase é coisa de animal. Eu vou apagar ali para que a gente consiga analisar isso aqui direitinho, ó. Exatamente com o bizu. Olha aqui. Apareceu um A sem um S. Beleza. Um termo seguinte no plural. Situações. Beleza. Crase é coisa de animal. Então não haverá crase na letra B de bola. Tá fora. Tá legal? Bom, continuando ainda com a letra C. Logo passa a fazer... Bom, este da letra C de casa é a mesma coisa. Só que agora eu quero que você decore para sempre que não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase antes de verbo. Não ocorre crase antes de verbo. Então, tá fora. Na letra D eu tenho logo passa a um contexto de rotina. Um é palavra masculina, além de ser um artigo indefinido. Então, não, em regra, não ocorre crase antes de palavra masculina. E a letra E logo passa a construção, a condição, ou seja, é uma palavra feminina no singular, eu tenho a preposição exigida pelo verbo, eu tenho um artigo acompanhando construção, a única opção é a letra E mesmo, não tem como ser outra, tá legal? Então, número 5, letra E, questão de concurso, bacaninha, tá legal? Vamos lá. Questão número 6, vamos lá? A questão número 6 diz o seguinte, ó, no texto, o vocábulo expiramos poderia ser substituído por... Aí, voltando ao texto, eu vou até pegar aqui o texto e vou ler para vocês, tá legal? Olha só, diz o seguinte, é bom ter barba? É uma pergunta, é bom ter barba? Essa pergunta não tem resposta. Esta pergunta é como a própria barba. Surge implacavelmente, cresce não importa o que façamos.
cresce mesmo depois que expiramos, e muitos de nós expiramos lembrando certamente o rosto da criança que do fundo do espelho nos olha sem entender. Então, olha só, para você entender o sentido de expiramos, eu tive de ler novamente o texto, né? Ele está com o sentido de morrer. Então, mesmo que depois morremos, a barba continua crescendo. Ou seja, não é renascemos, muito menos respiramos, muito menos refletimos e muito menos compreendemos. O texto é bem claro para você entender aí como morremos. Só que eu tenho que voltar ao texto. Se você não volta ao texto, ferrou. Tá legal? Então toma cuidado aí com a questão 6. Vamos lá. É só voltar ao texto. Ó, questão número 7. O rosto que nos mira no espelho já não é mais o rosto da criança que fomos. Os termos em destaque têm a sua correta classificação gramatical indicada em... Quando ele fala em classificação gramatical, geralmente ele envolve a morfologia. E ele destacou a palavra que nos dois, legal? Nos dois casos. E se você passar um olho rápido, ele fala assim, olha, na letra A chama de conjunções integrantes, na letra B, conjunção integrante, pronome relativo, na letra C, pronome relativo, na letra D, conjunções consecutivas, e nos dois casos, pronomes são indefinidos, né? Vamos ver. Então, olha só. Normalmente, o que mais cai em prova, tá aqui, ó, é quando a palavra que aparece, tá? Com algumas classificações possíveis. A gente vai falar de todas. Mas, claro, todas que caem muito, né? Então, vamos pensar aqui nas duas principais. No pronome relativo e na conjunção integrante. Tá? Pronome relativo e conjunção integrante. Então, nós temos lá o pronome relativo e a conjunção integrante como principais classificações cobradas em prova. Tá legal? Então, olha só. O pronome relativo, vamos pegar assim, ó, pode ser trocado por o qual, a qual, os quais e as quais. E a conjunção integrante, ela vai ser chamada de conjunção integrante se estiver, vou botar aqui, ela está dentro de um isso. Já vai entender exatamente o que eu quero dizer, tá legal? Então, vou colocar aqui dois exemplos para que você possa, né, raciocinar comigo. Eu boto assim, olha, a aluna que comprou o curso é linda. Pronto. E aqui, olha, eu quero que você seja aprovada. É legal? Que você seja aprovada. Vamos pensar. Apareceu a palavra que e apareceu a palavra que. Quando vai ser pronome relativo e quando vai ser conjunção integrante? Na primeira, a aluna eu posso trocar por a qual. A aluna a qual comprou o curso é linda. Então, se eu troquei por a qual, eu já sei que é um pronome relativo. E sendo um pronome relativo, vamos pensar nas características dele. Ele está retomando quem? A aluna. Ou seja, a gente vai chamar o termo que está sendo retomado pelo pronome relativo de referente. De referente. É legal? E o próprio pronome relativo, ele pode ser chamado por alguns autores de referenciador. Então, existe o referente e o referenciador. Bom, e aqui? Na de baixo. Eu tenho, eu quero que você seja aprovada. Eu não consigo falar eu quero o qual, a qual você seja aprovada. Mas eu consigo perfeitamente falar eu quero isso.
E eu troco toda a minha oração, tudo, incluindo a palavra que, pela palavra isso. Então, é uma conjunção integrante. Se você quiser classificar, se isso aqui já é uma oração, eu posso fazer isso aqui para você. Ó. Oração, tá vendo? Isso, oração subordinada, substantiva, ó, substantiva, e introduzida por uma conjunção integrante. Conjunção integrante. Um macete aí do PH, tá legal? Então, vai ser pronome relativo ou conjunção integrante. Aí vamos voltar para a questão 7. Na questão 7 faz assim, ó. O rosto que nos mira no espelho. O rosto o qual nos mira no espelho. Ele retoma o rosto, que é o seu referente. E ele é o famoso pronome relativo. Que nos mira no espelho já não é mais o rosto da criança que fomos, da criança a qual fomos. Ele é um pronome relativo e tem como referente que palavrinha? Criança. Então, nós temos dois pronomes relativos. Letra A, os dois são conjunções integrantes? Não. Letra B, o primeiro é uma conjunção integrante, o segundo é um pronome relativo? Não. Ambos são pronomes relativos? Sim. Porém, os referentes são distintos? Sim. Um referente do primeiro é o rosto e o referente do segundo é a criança. Então, letra C é o gabarito. Os dois são conjunções consecutivas? Não. Um exemplo de conjunção consecutiva, né, e pronome definido também não. Ó, o caso clássico de conjunção consecutiva, quando eu faço isso aqui, olha, é conjunção consecutiva. E a conjunção consecutiva, olha aqui, nós temos assim, ó, um exemplo. Ela riu tanto que se engasgou. Ela riu tanto que se engasgou. Este que é consecutivo. Por quê? Porque após ele, você pode colocar a palavra consequentemente. Tá legal? Então você pode. Ele riu tanto que consequentemente se engasgou. Uma dica que eu dou é a seguinte: normalmente haverá uma palavra intensificando a oração anterior. Ele riu tanto, ela gritou tanto, ele estudou tanto que foi aprovada. Né? Ou seja, ela riu tanto que consequentemente se engasgou. Quando couber esse consequentemente, ela é uma conjunção consecutiva. Tá legal? Então, a questão número 7. Vamos ficar então certo aí com a letra C de casa. Tudo bem? Tranquilo? Beleza, hein? Lembrando, tudo isso tem lá na parte teórica do curso. Né? Veja lá, adquira o curso teórico, é importante. Curso de língua portuguesa, curso completo, tá legal? Vamos lá. Na frase, nenhum de nós, ao fazer a barba pela primeira vez, pensa que a infância ficou para trás. Ou seja, esse pensa está concordando com a expressão nenhum de nós. São expressões do tipo nenhum de nós, qual de nós, olha aqui, nenhum de nós, qual de nós. Quando você tem esse tipo de expressão, o verbo fica no singular, porque vai concordar com a palavra nenhum e com a palavra qual. São expressões, existem regras de concordância envolvendo essas expressões. Então, eu tenho dúvida, gabarito B de bola. Na letra A, ele concordou com a palavra ninguém, que é o sujeito simples dele. Legal. Na letra B, a maioria das pessoas poderia concordar com maioria e também poderia concordar com a particularização. Ou seja, aqui ele concordou com pessoas, mas eu também poderia concordar com maioria, falando que a maioria chegou, tá legal? Tanto faz. Mas não foi o mesmo caso de concordância. Ele fala assim, ó, a concordância do verbo destaque justifica-se pela mesma regra aplicada em. Na letra D, houve muitos problemas. Este verbo aqui é o verbo haver no sentido de existir. Então, o verbo haver no sentido de existir,
ele é um verbo impessoal, o verbo haver. Logo, duas coisinhas, ó. Não possui sujeito, tá? E fica no singular. Então você tem aí, por isso que ele ficou no singular, não porque concordou, com o mesmo caso de concordância e tal, nada disso. E mais de um carro se chocaram, você teria que concordar com o numeral 1, tá legal? Então, além de estar errado isso aqui, esse 1 aqui, que seria o núcleo, também não é o caso do nenhum de nós, qual de nós, tá legal? Então, B de bola tem a mesma expressão, o mesmo tipo de expressão pertencente à mesma regra, né? Gramatical da concordância lá. Beleza. Aí vamos continuar. Questão número 9. A questão número 9 envolve já aí um quadrinho. Fala o seguinte: você já pensou na quantidade de minutos que ficam esperando a vez para sair dos relógios? Temos à frente milhões de minutos sem usar, novinhos em folha. Então, repare o seguinte, que esse tipo de questão, de texto, enfim, para você entender, você tem que olhar o que está escrito, mas também tem que olhar, né, as figuras. Perceba que, olha a cara de espanto dela e aqui, olha o contraste, olha a oposição, né? Então, eu já sei que existe uma oposição aqui, um contraste nessa charge, do primeiro quadrinho para o segundo quadrinho, pela fisionomia dela, apenas. Ó, na tirinha, a associação entre linguagens verbal e não verbal, ou seja, figura e o que está escrito, sugere que a personagem é Mafalda, então ele já afirma que é Mafalda, né? Aí, vamos lá. Número 9. Letra A. Convida o amigo para vivenciar experiências decorrentes da passagem do tempo. Não há nenhum convite. Letra B. Questiona a real necessidade da marcação da passagem do tempo. Não há questionamento sobre isso. Critica a rapidez na passagem do tempo por culpa dos relógios. Ela critica, põe culpa. Letra D, estou olhando todas. Sugere novas possibilidades de marcação de tempo em função de experiências pessoais. Não tem nenhuma experiência pessoal podendo ser inferida dali e muito menos, né, sugerindo novas possibilidades de marcações temporais. E espanta-se, pela figura, espanta-se diante da constatação de que ainda há muito tempo pela frente. Exatamente. Aquela pergunta, você já pensou na quantidade de minutos que ficam esperando a vez para sair dos relógios? Aí depois ela constata que, caramba, temos à frente milhões de minutos, milhões, sem usar, novinhos em folha. Ela ficou espantada, ficou animada, né, vamos dizer assim, né, depois dessa constatação de que ainda há muito tempo pela frente. Ou esse muito tempo, às vezes as pessoas falam, né, os alunos, mas ele falou em milhões. Ele quis indicar o quê? Muito tempo. Tá legal? Então, número 9, a melhor opção, sem dúvida, é a letra E. Legal? Bom, vamos lá agora na número 10. Número 10. Mafalda, personagem criada por Quino, tem sua notoriedade justificada pelo fato de ser uma criança capaz de reflexões profundas e comentários perspicazes. Destaca-se também a linguagem empregada por ela, que geralmente faz uso do registro formal e da conotação. Então, conotação, a gente pensa no sentido o quê? Sentido figurado. Conotação. Assim, no primeiro quadrinho, o tema é abordado por meio de no primeiro quadrinho, hipérbole, metonímia, personificação, sinestesia, ironia. Então, vamos pensar aí no que é cada uma, né? Quando você fala assim, hipérbole, por exemplo. Hipérbole ela constitui um exagero, né? Quando você fala assim, ele morreu de rir, ele morreu de rir, isso é um exagero, né? Caramba, hein?
Poxa, há muitas horas esperando você, né? Caramba, estou há mais de 100 horas esperando você. Pedro, eu cheguei de viagem, minha mãe me deu 1 milhão de beijos. É um exagero, uma hipérbole, né? Isso seria uma hipérbole. No primeiro quadrinho ele fala... Cadê no primeiro quadrinho? Ele fala, você já pensou na quantidade de minutos que ficam esperando para ver a vez para sair dos relógios? Ele está considerando o minuto que fica esperando para sair do relógio, né? Vamos dizer assim, né? Enfim. Tá, mas o que seria na letra B de bola? Letra A tá fora. Na letra B de bola seria metonímia. Metonímia, na minha visão, seria quando você substitui um termo por outro, né? Que tenha uma relação lógica ou represente. Por exemplo, quando você fala assim, aí, acabei de ler Machado de Assis. Não, você não leu Machado de Assis. Você leu a obra do Machado de Assis, né? Quando você fala eu li Machado de Assis, isso é a metonímia. Tá legal? Bom, então tá fora. Quando você fala mistura de sensações, você fala na sinestesia. Sinestesia é a mistura das sensações. Então quando você fala, por exemplo, claro perfume vagava pelo ar. Claro não indica olfato, indica visão. E perfume sim, o olfato. Quando há essa mistura aí, realmente é uma sinestesia. E a ironia consiste numa oposição também, né? Num contraste, mas num contraste em que você consiga inserir o real sentido, né, daquilo que você está fazendo como ironia. Quando eu falo assim, ó, o prestativo médico a deixou esperando por 2 horas pela consulta. O prestativo médico... Ou seja, foi uma oposição irônica porque você entendeu o que eu quis dizer, que o cara, né, não é nada de prestativo. Essa é a ideia. E, certamente, você tem aí o gabarito não sendo nem ironia, então o gabarito é letra C, personificação, que ele dá o quê? Ele dá características humanas, características animadas a seres inanimados. Ou seja, quando ele diz lá que os minutos ficam esperando a vez. Negativo, né? Quem espera a vez pode ser minuto. Então, a personificação marcada pela presença aí, pela fala da Mafalda. Tá legal? Então, gabarito letra C de casa. Ficamos então com essa provinha concluída. Até a próxima prova. Espero que esteja gostando. Qualquer dúvida, envie um e-mail, faça contato com o professor. Tá legal? Grande beijo, bons estudos, valeu!